Boa noite, irmãos. Eu sempre fico na dúvida se está funcionando ou não, sabe? O microfone. Irmãos, sempre é um privilégio e uma alegria poder estar aqui na Igreja de Vila São José, ter a oportunidade de poder trazer a mensagem do Senhor. Estamos eu, Marisa, a Débora está ali, atrás da irmã. Meu sobrinho também, o Lucas, falou para mim que não é mais visitante, entendeu? Mas ele não sabe, me perguntaram de onde ele era, sabe? Deixa ele. Mas estamos eu, minha família, estamos lá de Nova Iguaçu, para os irmãos que não nos conhecem, né? Nosso trabalho na Igreja Batista Independente Bom Pastor. Graças a Deus, Deus tem sido bondoso, misericordioso conosco. Nosso trabalho tem sido contínuo ali na cidade de Nova Iguaçu. E também, nos últimos 3 anos, 2 anos e meio, nosso trabalho também tem sido desenvolvido na cidade de Niterói, né? A congregação ali na cidade de Niterói, que tem ali o irmão Francisco, que é o nosso dirigente ali naquele trabalho. Graças a Deus temos tido frutos naquele trabalho. Se Deus quiser, nos próximos dias iremos batizar mais uma irmã que aceitou a Cristo. Então eu peço que os irmãos continuem orando pelo nosso trabalho, nos dando a direção ali na cidade de Nova Iguaçu, também na cidade de Niterói. Sempre gosto de deixar o nosso convite para os irmãos, aqueles que não conhecem o Rio de Janeiro, podem visitar o pastor Ismael, a igreja, e conhecer um pouquinho da cidade do Rio. Mas é sempre um prazer para nós recebermos os irmãos aqui de São Paulo, principalmente aqui de Vila São José, né, que nós nos sentimos em casa. Graças a Deus vamos fazer 13 anos agora em julho, que nós estamos ali na cidade de Nova Iguaçu, e quando nós chegamos aqui parece que faz pouquinho tempo, sabe? É muito bom esse carinho, esse amor, esse aconchego dos irmãos aqui da Igreja Batista em Vila São José, tá bom? Irmãos, eu confesso que o pastor Viana me pegou de surpresa, sabe? Eu tentei me esquivar, consegui do pastor Neil, mas o pastor Viana é mais antigão, sabe? Já chega intimando, aí tive como escapar, né? Mas é sempre bom, né, irmãos? Ter a oportunidade de falar da palavra de Deus, irmãos. Se você tem essa oportunidade, não deixe ela passar. A palavra de Deus é a coisa mais preciosa que existe neste mundo, irmãos. Não existe nada mais precioso. Se tem algo que pode mudar a vida de um homem que está condenado por causa do pecado, é a palavra de Deus. Não tem outra forma. Nada neste universo pode mudar a vida de alguém, a não ser a palavra de Deus. Amém? E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então é um grande privilégio nós podermos, falar a palavra de Deus, ensinar, pregar, meditar na palavra de Deus. Então, se você tem essa oportunidade, aproveite, e eu vou fazê-lo. E eu convido os irmãos a abrir suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 4, e nós vamos ler a partir do verso 21. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 21. Nós vamos estudar a parábola da candeia. A palavra de Deus diz assim: E disse-lhes: Vem porventura a candeia para se meter debaixo do alqueire, ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador? Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto
mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E disse-lhes: atendei ao que ides ouvir. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentada a vós que ouvis. Porque ao que tem, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, queremos te agradecer por este culto, ó Pai, por estarmos aqui reunidos na tua casa. Te pedimos que o Senhor possa nos orientar, nos ajudar, ó Pai, a compreender a tua palavra, os teus ensinamentos, e que a tua palavra, ó Pai, possa transformar vidas nesta noite, que ela possa mudar as nossas vidas, que ela possa nos direcionar, ó Pai, no teu propósito e na tua vontade. Abençoa, ó Pai, esta igreja, cada irmão aqui presente e aqueles que nos assistem pelas plataformas. Ó Pai, que o Senhor possa transformar vidas, que hoje seja um dia aceitável, ó Pai. É o que nós pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, a parábola aqui da candeia nos fala sobre alguns ensinamentos, né, do Senhor Jesus, dentre eles a propagação do Evangelho, da palavra de Deus, né? A candeia, ela tem um significado importante para nós que anunciamos a palavra de Deus. E essa parábola, ela está registrada, né, em 3 evangelhos, né, em Marcos, Mateus e Lucas. Tá? E quando nós olhamos, né, atentamente esta parábola, né, é uma parábola em que Jesus utiliza-se do contexto daquela sociedade que ele vivia, e ele transmite, então, alguns ensinamentos, e provavelmente o Senhor Jesus falou mais de uma vez a respeito da candeia para os seus discípulos e aqueles que o ouviam, né? Provavelmente mais de uma vez. E na parábola da candeia, irmãos, Jesus fala a respeito desse objeto que para nós, né, no nosso tempo de hoje, não tem muito significado, porque nós não usamos uma candeia mais há muitos anos, né? Desde que a energia elétrica passou a ser dominada pelo homem e foi se espalhando pelo mundo, então parou de se usar esse objeto que era utilizado para iluminar um determinado recinto, uma casa, um cômodo, um local. Então, às vezes a gente lendo, a gente não consegue compreender a importância da candeia. Se nós desligássemos aqui essas luzes, certo? Uma pequena candeia no meio aqui deste recinto, provavelmente iria iluminar a maior parte deste local. Então, quando Jesus está falando, ele está falando deste objeto, né? E é interessante porque ele diz assim: vem porventura a candeia para se meter debaixo do alqueire, né? O alqueire, irmãos, o que é esse objeto, né? O que vem a ser? O alqueire nada mais é, irmãos, do que um cesto que era utilizado para guardar cereais. Então você não pega o cesto e coloca por cima da candeia, né? A candeia é como se fosse uma vela. Então você não colocaria e tamparia. Ou se não, o outro exemplo, né, é debaixo da cama. Na verdade, a candeia tem que ficar no local central do cômodo. Ela é o centro, ela está sempre num local de destaque, né? O melhor lugar é no centro e também o mais alto possível, ok? Quando nós temos falta de energia em casa, e de vez em quando acontece, né? É raro, mas acontece, nós vamos lá, pegamos algumas velas, né? E você acende lá a sua vela lá, acende, não, coloca fogo nela lá, acende mesmo, né? E aí você coloca ela no pirizinho lá e coloca no lugar mais alto, em cima da geladeira. Esse é a candeia, irmãos. Então você não pega a candeia, né, a vela, e coloca debaixo da cama. Não vai iluminar. Você coloca no lugar mais alto. Tá ok?
outra coisa que é interessante, Ana, é que Jesus faz duas perguntas. Ele coloca duas questões aí. Né? Ele usa uma questão retórica. Né? Ele faz a pergunta, olha só, verso 21, e disse-lhes, vem porventura a candeia para se meter debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Essa é a primeira questão. Quando você pega e acende a candeia, vai ser para colocar debaixo do alqueire, né? Debaixo de uma vasilha ou debaixo da cama? A resposta nesse caso é negativa, irmãos. Né? Não, claro que não, né? Se eu quero iluminar um local que está escuro com uma candeia, eu vou colocar ela, né, no lugar mais alto. Mas daí ele faz novamente uma pergunta. Não vem antes para se colocar no velador? E aí ele utiliza um outro instrumento que era utilizado naquela época, né? Que normalmente ou era um pedestal, né, mais alto, que você colocava ali a candeia, ou às vezes tinha um suporte, né, na parede, numa parte mais alta, para você colocar ali. Ali era o velador, né, de vela, de colocar vela. Então, ele faz uma segunda pergunta, que no caso é positiva. Antes não vem e coloca no velador lá? Sim. Então, num primeiro momento é negativo, a retórica, num segundo momento, ele usa algo que é positivo. E aí é claro, né, irmãos, que nós temos que pensar nessa figura da candeia para que possamos aplicá-la em nossas vidas. Se nós retornarmos um pouco o texto, ele está na parábola do semeador. E a parábola do semeador, no verso 20, ela termina justamente aquela semente que cai na terra boa. Olha lá, ó, verso 20. E estes são os que foram semeados em boa terra. Todos os que ouvem a palavra e a recebem, e dão fruto. Um 30, e outro 60, e outro 100. Então, uma das coisas que nós podemos tirar desse texto é que, continuando na ideia da parábola do semeador, que fala a respeito da palavra de Deus que é lançada, e que quando ela encontra um coração, né, um terreno bom, ele dá fruto. Se eu estou dando fruto, eu sou essa candeia que vou estar em destaque. Eu vou iluminar de forma melhor. Talvez você possa utilizar desta forma, né, essa parábola, levando em consideração aqui o contexto próximo deste versículo. Tá? Então, este é um dos sentidos. Tá? Mas também não podemos perder de vista que a candeia, ela tem a ideia de luz, né, de iluminação, de claridade. E eu vou dizer assim, o que é que ilumina a vida do homem? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Nós, irmãos, vamos ser chamados pelo Senhor de luz do mundo. Mas quem é a verdadeira luz do mundo? Cristo. Okay? Ele é a luz do mundo. Se nós deixarmos aqui o Evangelho de Marcos e formos para João capítulo 8, eu convido os irmãos a abrirem lá em João capítulo 8, verso 12. Evangelho de João, capítulo 8, verso 12. O Senhor Jesus diz assim: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus é a luz do mundo. É Ele que nos ilumina, irmãos. Mas também o Senhor Jesus, Ele é a própria palavra. E aí, quando você volta lá no Salmo 119, então vamos lá para o Salmo 119, abre a sua Bíblia aí no meio, e você vai provavelmente cair no livro de Salmos, vai para o Salmo 119, verso 105. E o salmista,
ele diz para nós que a palavra de Deus é essa luz, essa lâmpada, essa candeia. Verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então, peraí, a palavra de Deus, irmãos, ela é a lâmpada que ilumina os nossos passos, que ilumina o nosso caminho. Então, nós, como cristãos, e aqui Jesus está falando aos seus discípulos a respeito dessa parábola da candeia, ela vem para nos iluminar. A candeia serve para iluminar. A palavra de Deus é que nos ilumina. Tá? Neste sentido, os cristãos devem, utilizar deste instrumento da palavra de Deus para trazer luz às pessoas através do Evangelho de Cristo, irmãos. Se você quer iluminar a vida das pessoas como a candeia que ilumina um determinado local, você tem que falar do Evangelho de Cristo Jesus. Você precisa anunciar o Evangelho. Você precisa ensinar o Evangelho, tá? Para que você possa iluminar os pecadores. Aqueles que são cristãos verdadeiros, eles têm a sua vida direcionada pela palavra de Deus, e eles podem, então, resplandecer a palavra de Deus através de suas vidas. E o próprio Senhor Jesus, ele é duro conosco a respeito desse nosso papel de iluminar. Se nós formos no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 11, o Senhor Jesus é muito duro com os seus discípulos a respeito da nossa responsabilidade de sermos aí a luz que reflete aonde quer que nós estejamos. Evangelho de Lucas, capítulo 11, verso 33, ele diz assim: e ninguém acende uma candeia e põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. Agora ele vai continuar, hein? Até aqui está batendo certinho o que nós vimos lá na parábola. Verso 34, a candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mau, também o teu corpo será tenebroso. Agora, olha a forma que ele diz, ó. Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia te ilumina com o seu resplendor. E quem é a nossa candeia? Jesus. É Ele que nos resplandece e nós conseguimos iluminar o local onde nós estamos. Mas cuidado! Veja bem se a luz que há em ti não seja trevas. Então, nós temos que estar atentos, irmãos, no nosso modo de viver, no nosso testemunho. Hoje de manhã, estava aqui de ouvinte, e o pastor Viana já deu logo, na primeira palavra, um sabão. Vocês estão dando risada, né? Eu que dei risada lá, falei, ó, o pastor Viana aí, ó. Botando o cajadinho lá nas ovelhas. Vem para cá. Domingo que vem é Páscoa, né, pastor? É dia de comer chocolate? Não, peraí. A Páscoa para nós tem um significado muito precioso, irmãos. Que Jesus é a nossa Páscoa. Amém? Então, cuidado. Porque nós temos que refletir essa candeia. Essa luz.
Irmãos, nós como cristãos, como igreja de Cristo, temos que resplandecer neste mundo. Nós temos que resplandecer na nossa casa, nós temos que resplandecer na nossa escola, no nosso trabalho, no meio das nossas amizades, nós temos que resplandecer na nossa igreja. Então nós temos uma responsabilidade, e o Senhor Jesus, Ele é duro conosco, Ele fala, cuidado, porque se a sua luz for trevas, quão tenebrosas são essas trevas. Então, o cristão, ele tem algo muito importante. Mas vamos voltar lá para o nosso texto em Marcos, porque a parábola continua, ele faz as duas questões, nós respondemos, né? O velador é que deve ser utilizado, mas no verso 22 ele diz assim, porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Irmãos, este versículo, ele parece ser meio simples, mas ele é muito profundo conosco. Sabe o que o Senhor Jesus está falando aqui? Que tudo aquilo que nós fizermos vai aparecer. Ele fala da candeia, irmãos, e vai assim, olha, a candeia mostra tudo. Se nós apagarmos a luz, talvez eu não vou ver vocês não me verão. Mas quando a candeia acende, tudo ilumina. Quem é a candeia deste mundo, irmãos? É o Senhor Jesus. E Ele sabe tudo que nós fazemos. Olha o que ele está dizendo aqui, porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto. Então, continuando com o raciocínio dessa candeia, ela expõe, ela ilumina o ambiente, pois nada que for oculto vai deixar de ser manifesto. E aí, ele está ali, né, no meio do povo de Israel, entre, né, os seus discípulos, mas também entre aquela geração de fariseus e doutores ali, né, que viviam uma vida religiosa. E o que Jesus fazia? Expunha eles. Porque Jesus é a luz, irmãos. Ele é a luz do mundo. Por isso, Jesus incomodava tanto aqueles homens. Assim como muitas vezes nós também, em determinados locais, incomodamos. Porque a pessoa sabe que você é cristão e ele fica constrangido por causa de você. E o Senhor Jesus, ele também trazia constrangimento àqueles homens que eram hipócritas. Então, deixa marcado aqui o Evangelho de Marcos e vamos lá para Mateus, capítulo 15. Volta um pouquinho aí, Mateus, capítulo 15, a partir do verso 1. Jesus era muito duro com estes homens. E muitas vezes a nossa presença, irmãos, também é duro com aqueles que não amam a Deus, que não temem ao Senhor. Mateus capítulo 15, verso 1. Então chegaram a Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciões? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem o pai, nem a sua mãe. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas! Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Sabe o que aqueles homens faziam? Eles acrescentavam suas tradições aos mandamentos do Senhor, como muitos têm feito nos dias de hoje, impondo fardos pesados sobre seus membros, impondo fardos pesados sobre aqueles que se aproximam do Senhor.
e assim, em vez de atraí-los, os afastam. E o que Jesus chamou esses homens? Hipócritas. E nós temos que ser cuidadosos, irmãos, no nosso modo de ser cristão, para não sermos hipócritas. Quando o pastor Viana estava falando hoje de manhã aqui, ele estava dizendo isso. Cuidado, não seja hipócrita, seja cristão verdadeiro. E eu achei muito interessante que depois o pastor Neil também, né, pegou pesado lá e falou assim, olha, se a Bíblia está dizendo tal coisa, não tem discussão. Se o rei era bom aos olhos do Senhor e ele permitiu que falasse, é bom, é bom. Mas mesmo que um rei mau se arrependeu, o Senhor falou assim, não, coloca aí que ele é mau. Sabe por quê? Porque aquele que não teme ao Senhor e obedece aos seus mandamentos é mau. Todas as vezes, irmãos, que nós vamos contrário aos mandamentos do Senhor, irmãos, estamos numa posição de mau cristão, um mau filho. E o que acontece com os filhos que são rebeldes? Eles são disciplinados. Eles são disciplinados. Então, cuidado com as tradições. Jesus, ele utiliza esse paralelo, né? Enfatizando a realidade do ensino, que não tinha um propósito de ser escondido, porque os ensinamentos do Senhor Jesus, eles foram colocados diante dos seus discípulos e diante de nós, para que nós pudéssemos anunciá-los. Todos eles. Não só aqueles que nós gostamos. Todos os ensinamentos do Senhor Jesus devem ser ensinados. E se Ele está dizendo para nós que nós não devemos pegar a luz que nós somos e escondermos, mas que nós temos que colocar em destaque e iluminarmos aonde nós estamos, assim devemos agir. Assim devemos agir. E olha, quando nós voltamos lá para o Evangelho de Marcos, né? No verso 23, ele diz assim, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, irmãos, nós temos que estar atento àquilo que o Senhor Jesus está nos ensinando através da sua palavra. Nos mínimos detalhes, irmãos. Porque tudo aquilo que foi ensinado foi para o nosso bem. Tudo. Irmãos, é fácil ser cristão dentro da igreja. É fácil. Está cheio de candeia aqui, ó. Você está iluminado. O difícil é ser cristão nas trevas. Só que esse mundo jaz no maligno. E o povo que está lá fora tem as suas vistas turbadas pelo inimigo. Não se engane. Lá fora é trevas. Aqueles que não estão em Cristo, irmão, estão em trevas. Nós somos os privilegiados, porque conseguimos ver o caminho. Mas eles não, irmãos. Eles precisam que nós nos aproximemos. Eles precisam que nós coloquemos a nossa luz no velador, irmãos. Para que possa iluminar uma parte, para que eles possam enxergar. Então perceba só, nós temos que ser luz neste mundo. É interessante, porque nada do que acontece vai ficar oculto, mas tudo será manifestado. E olha só que coisa interessante. Quando Cristo diz aqui que vai ser manifestado, irmãos, em algum momento o será. Talvez não seja agora, mas diante do próprio Senhor.
E já lá no Antigo Testamento, irmãos, o ensinamento do juízo final já era ensinado. Então, se nós voltarmos lá para o livro de Eclesiastes, Eclesiastes capítulo 12, este é um versículo, eu gosto muito do livro de Eclesiastes, irmão, procuro sempre ler 2, 3, às vezes até mais vezes durante o ano, porque é um livro que me desperta muito. Mas o finalzinho dele, né, capítulo 12, verso 13 e 14, ele tem muito a ver com aquilo que o Senhor Jesus está dizendo ali, que tudo aquilo que nós fizermos, irmãos, seja bom, seja ruim, vai ser manifestado. Olha só o que diz aqui, ó. Eclesiastes capítulo 12, verso 13. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Não é maravilhoso, irmãos? Você percebe como a palavra de Deus, ela se encaixa? Nós estamos falando aqui de um homem que viveu 600 anos antes, talvez um pouquinho mais, né? Salomão, né? Olha só, Deus há de trazer a juízo tudo, até o que está encoberto. Irmãos, a Bíblia diz que tudo está patente aos olhos do Senhor. Irmãos. Ele vê tudo. Ele vê tudo. Ele é a luz do mundo, irmãos. Nada foge aos seus raios. Já viu como é que é o Sol? Né? Aonde ele vai passando, irmãos, o planeta vai girando, ele vai esquentando, iluminando tudo, irmãos. Não tem como. Pode ter nuvem que for, irmão. O dia amanhece. Já percebeu? Aquela nuvem negra assim, dá aquela escurecida, mas o dia está claro. Aonde Deus chega, irmãos, tudo aparece. Nada foge ao seu resplendor. Nada. E tudo será julgado. Então, a nossa responsabilidade como luz é muito grande. Vamos voltar lá para o Evangelho de Marcos novamente, porque nós vamos terminar. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Disse-lhes: atendei ao que ides ouvir. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós. E ser-vos-á ainda acrescentada a vós que ouvis. Porque ao que tem ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Irmãos, atentai para aquilo que está sendo dito. Irmãos, nós temos que estar, sempre com os nossos ouvidos, atentos à palavra de Deus, irmãos. Eu sempre disse para os meus filhos assim, né, obedeça. Só obedece. E eu sempre gosto do versículo que diz assim: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus. Hoje, nós vemos aquele versículo, a gente estava falando sobre a eleição, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, Então, pensa, irmãos, o pai, ele sempre quer o melhor para o seu filho. Obedeça a seus pais. Só obedece. Só faz isso. Obedece. Ouça a palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus. Porque ele está dizendo aqui,
Com a medida que medirdes, vos medirão a vós. Então ele está falando de medidas agora. Irmãos, não julgue as pessoas. Deixe que Deus julgue. Achei interessante hoje lá na sala, lá, porque questionaram o pastor Neil. O pastor Neil falou, eu tenho medo de falar a respeito disso, né? Foi colocado, né? Uma pessoa que ficou na igreja e tal, depois saiu, esse aí não era salvo, né? Aí o pastor Neil, eu tenho até medo. Achei interessante. É verdade, irmão. Nós não devemos julgar as pessoas. Deixa que Deus vai julgar, irmãos. O que nós temos que fazer? Anunciar, só isso. Ensinar. Exortar, orientar, amar. Não tem que ficar julgando ninguém, não, irmãos. Ah, mas ele está blasfemando contra o Senhor, repreenda. Não foi o que o anjo falou lá para Satanás? O Senhor te repreenda. E ele não ousou colocar palavras de maldição sobre o anjo, sobre o Satanás, por causa do corpo de Moisés. Não é interessante? Aí é que ele está dizendo, com a medida que medirdes, vos medirão. E aí eu pensei em medida, irmãos. E aí eu quero dizer qual é a nossa medida, irmãos. Qual é a nossa medida? Qual deve ser a nossa medida? Qual é o nosso padrão? Aí nós temos que ir para Efésios. Então, deixa marcadinho aqui e vamos para a carta aos Efésios, capítulo 4. Porque se o Senhor Jesus está falando na parábola a respeito de medida, o apóstolo Paulo trata isso. Porque quando ele fala a respeito daquilo que Deus, né, ele colocou alguns, né, ele mesmo deu uns para serem apóstolos, outros para serem profetas, outros evangelistas, outros pastores, quer dizer, o Senhor Jesus foi colocando cada um aonde ele quis. Irmão, se você faz parte da equipe de louvor, amém, porque ele te colocou aqui. Se você foi chamado para ser pastor, amém. É um evangelista, é aquele que está lá indo ajudar alguém na rua, irmãos, não importa. Tenha em mente que o Senhor Deus te chamou para aquilo. Foi Ele que colocou esse desejo no seu coração. E Ele foi colocando cada um como Ele quis, querendo sempre o aperfeiçoamento. Então, Efésios capítulo 4, verso 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, todos nós aqui estamos trabalhando para a edificação do corpo. O corpo é a igreja. Amém? Você não está servindo a igreja, o pastor, o irmão, a família. Não. Está servindo a Deus para a edificação do corpo. Muito bem, cada um. Até qual medida? Verso 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Jesus é o nosso padrão, a nossa medida. Olhe sempre para o Senhor Jesus. Ele era firme, radical com aqueles que negavam o Senhor, que não respeitavam a Deus e a sua palavra, não tinham temor, hipócritas, ele era duro, mas com os pecadores ele era misericordioso, ele era longânimo. E com os bandidos ele fala assim, bateu nessa face, eu te dou a outra. E com aquele que podia tirar a sua vida, ele reconheceu. O poder veio de cima. E a Bíblia diz que quando batiam nele, ele se entregou para aquele que realmente era quem estava punindo, o próprio Pai. Jesus é o nosso padrão. Cuidado como você está medindo o outro irmão. Olhe para Cristo. A Bíblia diz que nós temos que voltar os nossos olhos para o Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olhe para Cristo. Não fique medindo as pessoas. Porque o desejo do Senhor é que nós tenhamos a medida, a estatura completa, homem perfeito,
Vamos conseguir, irmãos, nesta carne? Não vamos conseguir. Mas nem por isso eu vou deixar de buscar. Irmãos, de vez em quando falta um pouco de humildade para nós. De vez em quando, sempre. Eu sou mais eu. Já falou isso? Já pensou, pelo menos? Eu sou muito mais eu. Não, irmãos. Eu sou muito mais o Senhor. Porque a nossa responsabilidade como candeia, como luz neste mundo, que resplandece a luz do Senhor Jesus, ela é muito grande, irmãos. Porque as pessoas estão em trevas. Mas aonde a luz chega, as trevas vão embora. Porque onde há luz, não há trevas. Sabe por que você está vendo? Sabe por que você está entendendo o que eu estou dizendo? Porque o Senhor Jesus ilumina o seu entendimento. Porque senão, seríamos ignorantes também. Então, que nós possamos buscar esta medida, até que todos cheguemos à unidade. Jesus disse, se alguém tem ouvido para ouvir, ouça. Mas não basta apenas ouvir, é necessário também praticar. É necessário ser diferente, irmãos. É necessário ser diferente. É preciso ouvir e atender à verdade com responsabilidade. A parábola da candeia, ela quer nos ensinar que nós devemos iluminar. Assim como o Senhor Jesus nos iluminou. Lembre-se, devemos tomar cuidado como tratamos uns aos outros, né? Porque ele diz lá, né? Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentada a vós que ouvis. Então, nós que conhecemos a verdade, irmãos, né? A gente tem uma responsabilidade maior, tá? Porque ao que tem, ser-lhe-á dado. E ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Hoje, irmãos, nós temos liberdade para estarmos aqui, ó, reunidos como igreja. Tem lugares que não tem. E talvez amanhã ou depois, essa liberdade seja tirada de nós. Porque, como bem disse o pastor Neil, e eu creio também, tá? Que a igreja estará aqui quando a perseguição ficar difícil. Tá? Alguns creem que a igreja vai ser tirada do meio. Eu não creio, irmãos. Eu creio que nós seremos perseguidos. Tá? Que a nossa fé vai ser provada, irmãos. E que nós vamos ter que nos esconder. Nós não vamos ter liberdade, como em alguns lugares não tem. E isso pode chegar aqui, irmãos. Olha para a nossa sociedade. Olha para os valores da nossa sociedade. Tá? Então preste bem atenção. Até o que tem pode ser tirado. Então aproveite. Tá? Mas eu gostaria de encerrar essa mensagem lendo a primeira carta de João, capítulo 5, versículo 11. Porque se tem algo que nós devemos anunciar, irmãos, é o Filho de Deus, Jesus, a vida eterna em Cristo. E olha só o que a carta de João diz para nós. E o testemunho é este, capítulo 5, verso 11, tá, irmãos? De 1 João. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Verso 12. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida.
Se tem algo que nós devemos anunciar às pessoas, irmãos, é o Filho de Deus, Jesus Cristo. O Evangelho de salvação por meio da fé no seu nome. Talvez alguém que esteja aqui esta noite ainda não teve acesso a essa luz que ilumina o nosso caminho. Pois eu convido a você aceitar o nosso testemunho. Que todo aquele que crê no Senhor Jesus tem a vida eterna e não entrará em condenação. E todo aquele que não tem o Senhor, irmãos, já está condenado. Se tu crês nisso e ainda não tomou uma decisão, faça isto esta noite. Não deixe para amanhã. Aproveite que você está tendo a oportunidade, porque talvez amanhã ela seja tirada. Então, que você creia no Senhor Jesus. A palavra de Deus diz: quem tem o Filho, tem a vida. Amém? Vamos orar. Pai querido, Pai amado, obrigado, ó Pai, porque o Senhor Jesus tem iluminado nossas vidas, ó Pai, tem nos mostrado o nosso caminho, os nossos passos. O Senhor Jesus, ó Pai, mudou a nossa vida, ó Pai, e nós agora testemunhamos desta luz que ilumina o mundo, ó Pai. Pai, usa-nos para levar essa mensagem de luz, de vida aos perdidos, ó Pai. Nos capacita, nos dê ousadia e nos ajude, ó Pai, a sermos luz, onde quer que nós estejamos. Talvez, Senhor, alguém que está nos assistindo, que está nos ouvindo esta noite, foi tocado, ó Pai, pela Tua palavra, que ele possa aceitar hoje, tomar uma decisão, pedir perdão pelos seus pecados e crer no Senhor Jesus, para que ele possa ter vida, assim como nós também temos. Eu te agradeço, ó Pai, pelos teus servos aqui reunidos, te agradeço por esta igreja, ó Pai, te agradeço pelo privilégio de poder testemunhar do teu amor, ó Pai. Tudo isso eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pastor Neil.